leitura bíblica é Colossenses 3, eu quero ler com os queridos irmãos alguns versículos desse texto, a carta de Paulo aos Colossenses 3, de 12 a 14, você que tiver condições, eu peço para ficar de pé, quem puder. Dê preferência à leitura bíblica em papel, se não tiver na mão, não tem problema, pode olhar na tela. A tela tem aqui atrás, né? Projetada a leitura bíblica 3, de 12 a 14. Eu vou ler aqui na minha versão, que deve ser a mesma, na verdade, que está aparecendo para você. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós vamos orar. Senhor, nos dê nesse momento a direção do Espírito Santo. Fale aos queridos que estão aqui, aqueles que estão em casa, que o Espírito do Senhor nos abençoe, nos alimente, nos ilumine por meio desta palavra. Em nome de Jesus, amém, meu Pai. Se assente, meu querido, pode se assentar. Neste mês da família, eu quero trazer reflexões para a família. Pela manhã ministramos uma mensagem, agora à noite ministro outra, e desta vez em especial pensando no casamento dos crentes, pensando naquele querido que segue junto com o seu cônjuge, aquela querida, né, com o seu marido. Estou pensando aqui agora no casamento dos servos de Deus aqui, os servos de Deus que me acompanham aqui e aqueles que me acompanham de casa também. E pensar em casamento neste momento é uma coisa interessante, porque a nossa sociedade está criando uma cultura dos relacionamentos fluidos, frágeis. É uma cultura de relacionamentos que se vão com muita brevidade. Aquela imagem que eu usei de manhã, a planilha do Excel, a uso novamente. Parece que algumas pessoas têm lá uma planilha de coisas que a pessoa faz, de coisas que a pessoa deixa de fazer, o que incomoda, o que não a incomoda, e quando chega no limite, quando a equação não está positiva, ela simplesmente desiste. Não se investe, desiste simplesmente. Então é uma sociedade que, quando o assunto é casamento, tem uma grande disposição para desistir. Nós temos campanhas contra, na verdade. Tem torcida contrária, na verdade. É claro que o relacionamento a dois não é fácil. Não é fácil por quê? Porque são duas pessoas essas, que após Gênesis 3, são pessoas frágeis, imperfeitas, complicadas, cada uma tem suas manias, que decidem viver juntos debaixo do mesmo teto, e na verdade dá para dizer que a longevidade no casamento é um milagre do Senhor. Pensa nas pessoas que vieram aqui à frente de manhã celebrando aniversário de casamento. Teve um que celebrou 17, teve outro que celebrou 14, né? Nós temos aqui irmãos que estão completando aí 30 anos, esse ano eu vou celebrar 33 anos com a Elisete, e nós temos assim pessoas que estão sobrevivendo juntos, e isto é um milagre do Senhor. E nesse caso, eu quero usar esse texto, eu quero usar esta palavra, que foi escrita por Paulo, para falar dos relacionamentos fraternos dentro da igreja, e aplicá-la no casamento. Eu a usei, inclusive, alguns dias atrás, num outro contexto. Vocês se lembram muito bem, alguns irmãos se lembram muito bem. Eu já usei esta passagem não faz tanto tempo assim. Então, me acompanhem aqui, né? Como explicar que algumas pessoas consigam sobreviver juntos debaixo do mesmo teto? Como explicar? É o milagre do casamento. É a maneira como eu quero trabalhar com você aqui hoje. E se você está começando agora,
se inspire nesta palavra. Se você ainda não começou, estou pensando aqui agora na juventude, né? Vocês, meus queridos jovens, que normalmente estão assentados aqui à minha direita, olhem para isso e desejem o casamento, aspirem ao casamento. É um sonho legítimo, bonito, maravilhoso. A palavra do Senhor tem um versículo que a quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu vou agora usar o versículo e trocar para quem aspira ao casamento, excelente obra deseja. Então pode desejar o casamento, não é uma coisa ruim não. Apesar da palavra contrair núpcias parecer que é uma doença, não é não, meu irmão. Não é não. É só uma questão verbal, é o verbo que foi mal escolhido, contrair núpcias. É uma coisa boa, é difícil, Quem disse que é fácil? Quem disse que foi fácil, né, Elisete? Quem disse que é fácil? Então eu quero olhar para esse texto e falar para aqueles que ainda não chegaram lá, para aqueles que estão no caminho, né, e fortalecer o desejo de vocês continuarem esta caminhada, por meio daquilo que estou chamando de a engenharia do casamento. Colossenses 3, então vai ser aplicado neste sentido aqui. E eu quero destacar logo de cara, que para que sobrevivamos às dificuldades inerentes à vida e continuemos andando juntos, como uma família dentro de casa, é importante vestir-se apropriadamente. Aqui é uma metáfora. Veja que o texto começa assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Vestir, a palavra aqui é vestir mesmo, né? Coloquem uma roupa. O texto está nos mandando colocar uma roupa. E que roupa é essa? Ele continua: revistam-se de. Aí vem compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Então, para você caminhar junto com seu cônjuge, para você entrar bem no casamento e não parar na esquina, continuar caminhando, é preciso se vestir apropriadamente. E qual é a roupa? A roupa é esta aqui. A roupa é compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. São 5 peças indispensáveis no casamento do cônjuge. E como eu estou usando a imagem da roupa, né? Você pode colocar esta roupa e pode colocar a outra roupa. Pode. Você pode usar um outro guarda-roupa. Mas o que o texto está dizendo é que esse guarda-roupa aqui preserva o seu relacionamento. Esse guarda-roupa aqui é uma boa escolha de vestuário para você sobreviver às dificuldades. E quando eu falo de dificuldades, meus queridos, eu queria que você entendesse o seguinte: dificuldade no casamento, às vezes é realmente um infortúnio, um desemprego, uma enfermidade. Às vezes é isso. Às vezes é um parente que tira a sua tranquilidade. Às vezes eu sei que às vezes é isso, mas normalmente não. Normalmente são as pequenas coisas. Falei da toalha molhada em cima da cama. Isso tira a tranquilidade de qualquer esposa. O sapato jogado pela casa fora, isso tira a paz de espírito de qualquer esposa, né? Aí você começa a elencar as coisas que irritam o cônjuge. Em alguns momentos, a simples forma de ele mastigar irrita você, né? Você não tinha percebido isso antes de casar. Agora que vocês estão juntos, ele está do outro lado da mesa e você está olhando para ele mastigando a comida e você pensa: como essa mastigação me irrita? As pequenas coisas vão te provocando, te provocando, te provocando. E vai chegar um momento que você vai dizer o seguinte: não vale a pena não, esse negócio está muito pesado para mim. Então o que o texto está dizendo para você é o seguinte: antes que isso aconteça, você acorda de manhã e decide, esta é uma decisão, tá? Decide vestir-se apropriadamente para o seu casamento. E a roupa, de novo, 5 peças: compaixão, bondade, humildade, mansidão, e eu vou enfatizar, iluminar a paciência. Aqui, ó, se enrole nela, da cabeça aos pés, a paciência.
Mas é uma decisão, você decide vestir assim. Acordou de manhã e antes sequer de sentar à mesa para tomar um café, você veste essa roupa. E aí, independente do que aconteça do outro lado, você está vestido apropriadamente para sobreviver aquele dia, e ao dia seguinte, e ao dia seguinte. Porque essa é uma decisão que você toma. Você decidiu que vale a pena. E é isso que tenho trabalhado com os queridos irmãos. Vale a pena, porque a outra opção é muito ruim. Vale a pena. Invista nisso, se esforce. É uma decisão. É uma decisão. Porque a outra possibilidade é você se vestir de outro jeito e a primeira provocação reagir. Reagir com violência, reagir com truculência, reagir com ironia, reagir com uma palavra ácida. E estas coisas vão afastando vocês, paulatinamente. É como se fosse aquele bombeiro. Aquele bombeiro que, quando a sirene toca, meu irmão, ele veste a roupa, independente de estar com vontade ou sem vontade. Vestiu a roupa e sai correndo. A sirene tocou, ele vestiu-se e foi. Então aquilo que eu estou falando para os irmãos aqui é o seguinte: é um ato consciente, deliberado, de se vestir apropriadamente para caminhar junto com o outro. Esta aqui é a roupa, é uma decisão, com vontade ou sem vontade. Acordou de manhã, não está com vontade? Veste a si mesmo. É uma decisão que você toma. Não tem nada a ver com eu estou com este ou aquele sentimento hoje. Não tem a ver com isso, esquece esse negócio. Relacionamentos não sobrevivem por causa dessas descargas hormonais. Não, relacionamento sobrevive por meio de uma decisão que você toma a cada manhã. Vestir esta roupa aqui. Quer sinta vontade, quer não sinta vontade. Vestiu a roupa e sai para viver a vida. 2, o texto continua. Ele logo em seguida usa uma expressão: suportem-se uns aos outros. Esta palavra suportar pode ser mal compreendida. Normalmente usamos a palavra suportar num contexto negativo, né? Como eu posso suportar o meu chefe? Que nesse caso é uma pessoa não tão boa para ser suportada. Como suportar este calor? Então não é tão bom o calor, aí você suporta. Como eu consigo suportar essa situação? Como você consegue suportar o seu primo? Nós usamos a palavra suportar neste contexto. Uma coisa ruim. E o texto bíblico usa a palavra aqui de outro jeito, meu irmão. Não é nesse contexto negativo, não é dessa forma negativa. Suportem-se. A palavra aqui tem a ver com suporte. Suporte. Ela vem da expressão suporte. Suportar é ajuda o outro a suportar a carga. Carregue a carga junto com o outro. Suporte. Você é suporte do outro e ele é seu suporte. Por quê? Porque a vida, ela, em alguns momentos, tem a experiência de um estar mais forte do que o outro. Então, às vezes é ele que está fraco, ela ajuda a carregar, suporte. Às vezes é o inverso, suporte. Você é suporte do outro. Ele fraquejou, vai do lado para ajudar a carregar a carga. E quando isso acontece, carregar a carga do outro, é comum que às vezes você fique cansado. Não é fácil carregar a carga do outro. E é nesse momento de cansaço que o texto traz uma palavra, que é: perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem-se uns aos outros. É como se, nesse momento em que você está ajudando o outro a carregar a carga, você estivesse simultaneamente liberando perdão. Porque lá na sua cabeça você deve estar pensando assim: não é possível que ele vai me exigir a fazer isso, vai pedir isso de mim, que ele precise disso, e aquilo vai te corroendo por dentro, vai te corroendo por dentro. E o texto diz: não, esquece esse troço, perdoa, esquece, passa a borracha, ajuda e não cobra depois, ajuda e não cobra depois. No casamento, no contexto cristão, não tem cobrança depois, meu irmão, não tem dívida. O que você fez para o outro, você não vai cobrar. Isso é fora daqui, fora do contexto cristão, fora do contexto do casamento. Sim, aí você fica lembrando das coisas e cobrando, mas dentro de casa não.
Fez e não cobra de volta. Fez e libera o perdão. Ajuda e libera o perdão simultaneamente, porque enquanto você faz isso, você não apenas colabora com o outro na carga, mas também vai liberando o perdão. Vai liberando o perdão. Dura situação é o inverso. Você caminha, mas fica com o coração cheio de amargura, de tristeza, de cobrança. Eu te ajudei naquela oportunidade, por que você não me ajuda de volta? Não tem isso numa relação a dois. Se fizer, o resultado vai ser negativo. Então, ajuda e perdoa. Ajuda e perdoa. É a orientação bíblica. E por fim, o texto termina lá embaixo, no versículo 14. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe o que acontece na caminhada 2? Vocês vão mudando. Com clareza, dá para dizer, especialmente para aqueles que ainda não contraíram o matrimônio, é que aquela pessoa que nesse momento você namora, e depois vai noivar, e depois vai casar, vai mudando com o tempo. De quanto em quanto tempo? Bom, ela muda todo dia praticamente. Por quê? Porque a mudança é parte inerente da nossa caminhada. Nós vamos mudando à medida que caminhamos. Mudando inclusive fisicamente, tá? Fisicamente. O nosso corpo, ele é continuamente alterado por trocas celulares. Com exceção de algumas partes do corpo, talvez, como a musculatura cardíaca, o cérebro, mas o restante do corpo vai sendo transformado à medida que o tempo vai passando. De maneira que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você é completamente uma outra pessoa. É como se nós nos transformássemos em outra pessoa a cada ciclo. Então, se você está caminhando com alguém durante 10 anos, a pessoa que está com você não é a mesma que começou a caminhar com você. Sabe aquela pessoa que assinou o sim no altar? Aquela pessoa que trocou aliança com você? Ela é outra. Não é mais a mesma. Ela mudou no corpo. Mas não apenas no corpo, mudou nos propósitos, mudou nos desejos, mudou na vontade. As pessoas mudam e nós precisamos entender que as mudanças podem provocar, às vezes, deslocamento, rachaduras. As mudanças provocam isso, e é nesse momento que o texto bíblico diz para nós: sabe o que vai tapar a rachadura? Sabe o que vai tapar a brecha? Sabe o que vai tapar o buraco que apareceu na mudança? O amor. O amor preenche os espaços. O amor preenche as lacunas. As rachaduras serão preenchidas pelo amor, meu irmão. Não é pela cirurgia plástica, não. É pelo amor. É o amor que preenche a rachadura, tá? Por quê? Porque a vida produz em nós as rachaduras, as cicatrizes. O amor cobre isso tudo. Aquela pessoa que caminhou com você, que começou a caminhar com você lá no passado, foi transformada pela vida. Foi transformada pela vida. Aparece uma cicatriz aqui, uma cicatriz ali. Aparece a coloração do cabelo muda. Às vezes o cabelo vai embora, né? Em especial entre os homens, a barriga começa a se desenvolver, às vezes mais, né? Mais do que deveria. E a esposa olha para ele e diz: ele não tinha essa barriga quando nós nos casamos, né? Ele era diferente, ele era tão retinho, né? Agora olha só como é que está essa protuberância, né? Aí você fala para ele: não, meu irmão, meu bem, isso aqui é camada de posa para o inverno. Eu estou me protegendo do frio. Isso não a conforta, né? Mas brincadeiras aqui entre nós à parte, o que eu estou dizendo para você é que você muda. Você muda. E o que vai manter vocês dois juntos é o amor, que vai cobrindo estas brechas e lacunas e rachaduras que a vida vai deixando, imprimindo em nós, por fora e por dentro, no sentimento e no pensamento,
Você não é mais a mesma pessoa, eu posso te garantir isso. Não é mais. Mas o que vai manter vocês dois juntos então? O amor, porque ele é o elo, segundo o texto bíblico, ele é o elo. Ele é o cimento que cobre a brecha, que cobre a rachadura, que permite que vocês continuem caminhando juntos. Eu fiz aqui algumas anotações aqui, olha só. As células do intestino, a cada 5 dias, são completamente trocadas. As células da pele, a cada 4 semanas, são completamente trocadas. As células do fígado, a cada ano e meio, elas são completamente trocadas. As células dos nossos ossos, elas são constantemente remodeladas. A cada 10 anos, o esqueleto é novo. Mas, bom, eu peguei isso de outras pessoas, evidentemente, né? Se você é da área, pode me corrigir depois. O que eu estou dizendo é que você muda. Você muda. E aí, você começa a olhar para ela, e aí vai, não, meu bem, não faz isso, está diferente, o que está acontecendo? Forçando-a a estagnar no tempo e no espaço. Isso não é possível, meu querido, não é possível. E o que nós temos que fazer agora é permitir que o amor promova em nós o preenchimento destas mudanças. Ele vai permitir isso aqui. E você vai olhar para ela e vai vê-la à luz do amor, com óculos do amor, como ela deve ser vista. E vice-versa. Tem um quadro de Salvador Dalí que eu acho muito bonito. Eu gostaria de recomendar para você depois. Se você tiver condições, quando chegar em casa, vai estar gravado aqui. Procura depois. Salvador Dalí, ele pintou um quadro, 2 velhos. Um ancião, um homem idoso e uma mulher idosa. E este quadro é interessantíssimo, porque lembra do Salvador Dalí? Ele pintava as coisas e você olha e você vê coisas diferentes, dependendo do ângulo da que você olha para a pintura. E aí o ancião está olhando para ela e na cabeça dele ele vê aquela jovenzinha lá do passado. E na cabeça dela, da anciã, da senhora idosa, olhando para ele, o ancião, ela se lembra dele jovenzinho cantando, tocando violão para ela. E aí você olha para os dois lá, os 2 anciãos, mas na cabeça um olhando para o outro, enxergando o outro como eram lá no passado. É uma imagem bonita. É uma imagem bonita. Salvador Dalí. Não precisa ver agora não, pode deixar o celular quietinho aí. Veja quando chegar em casa. O que eu estou dizendo para você é que o amor é que vai cobrir isso. O amor é que vai fazer com que você não se importe com isso. Não tem problema não. Quando vocês se conheceram, ele tinha uma cabeleira farta. Agora não tem mais um fio de cabelo. Não tem não. Mas você não se importa com isso não. Você tem por ele o mesmo carinho que você tinha quando você passava a mão nos cabelos dele, nos cabelos encaracolados dele. Agora você passa a mão na cabeça dele, sem cabelo, e sente o mesmo carinho. E o que faz isso, meu irmão? O nome disso é amor. A Bíblia chama de amor. O elo que cobre as rachaduras do tempo. Amor. Mas eu quero lembrar você de novo, e de novo, e de novo, que amor aqui é uma decisão, né? Amor aqui é uma ação que você faz na direção do outro. Amor aqui não é sentir, eu estou com vontade de amar. Amar aqui é uma decisão. Você decidiu e, consequentemente, quando você decide, você ama. O texto, então, nos mostra o segredo da vida a 2, que é revestir-se de. Eu vou ler de novo para vocês. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportar a carga um do outro e simultaneamente liberar perdão continuamente. E 3, que o amor, que é o vínculo da perfeição, preencha todas as mudanças, todas as rachaduras, todas as cicatrizes que a vida vai deixando no corpo, na mente e no coração. E assim nós sobrevivemos. E o meu desejo, o desejo desta igreja, é que você sobreviva às intempéries da vida desta forma. E queremos nos alegrar com cada aniversário de casamento,
com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o 30º, 40º, com cada um deles. Esta igreja quer se alegrar com você. Amém? Então eu vou orar nesse momento. Logo após a oração, eu queria que você se preparasse para a ceia do Senhor. Mas antes, nesse momento aqui, vamos colocar diante de Deus o nosso cônjuge, aquele que lhe acompanha, aquela pessoa que está com você nesse momento, caminhando a dois. Abaixa a sua fronte. E aqueles que ainda não são casados, a nossa juventude, ou até mesmo os nossos queridos irmãos que perderam o cônjuge pelo caminho, a viuvez, ou o divórcio. Nós colocamos a vida destas pessoas diante do Senhor. Clamamos por elas também. Eu quero que você faça isso junto comigo. Senhor Deus, nesse momento eu peço a graça do Senhor sobre todos que estão aqui. Que o Senhor abençoe nossos casais, os casais recentes, os casais longevos. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que estão nesse momento se preparando para o casamento, pensando em casamento. Ó Deus, derrama a graça do Senhor sobre os queridos viúvos, os divorciados. Que a graça do Senhor ilumine a todos esses. Que aqueles que nesse momento estão sozinhos, ó Pai, dê a eles condições de, quem sabe, segundo a vontade soberana do Senhor, encontrar um outro caminhante para caminhar a dois. Abençoa, Senhor Deus. Dê a estes queridos irmãos esse anseio do coração. Eu peço por cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.